Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreva no canal e já deixa o seu like, porque assim você me ajuda no engajamento do vídeo, você me ajuda a fazer com que o canal cresça e me incentiva para que eu possa trazer mais conteúdos aqui para o meu canal. E também na descrição do vídeo eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais, se vocês quiserem me acompanhar por lá. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Antes de começar o caso de hoje, é importante ressaltar que não estamos fazendo apologia a nenhum tipo de religião e que também não somos contra a nenhum tipo de religião. Você tem a religião que você quiser, não estamos falando contra ninguém, e sim todos os fatos que serão falados no caso de hoje é porque faz parte da história. Em 2017, a Netflix lançou uma série que se chama The Keepers, uma série que, por sinal, deu muito o que falar, porque fala do caso da irmã Catherine Siski. É um caso que ficou arquivado por 45 anos, mesmo tendo algumas evidências que pudesse provar quem seria a pessoa culpada do crime. Esse caso ele ficou arquivado. Duas mulheres amadoras, elas decidiram começar as investigações para começar a entender melhor o que aconteceu com a irmã Catherine, e vamos falar um pouco sobre ela e sobre a série aqui do caso de hoje. A Catherine Anne Cieslik nasceu em 17 de novembro de 1942 no Lawrenceville, vizinhança em Pittsburgh, Pensilvânia. Ela era a filha mais velha de Joseph e Anna Omulak Cieslik. Seus avós paternos, Jen e Johanna, eles eram eslovenos que imigrou da Iugoslávia para os Estados Unidos. E ela também era a mais velha de 13 irmãos. Ela era uma boa aluna, ela era oradora da sua turma, ela estudava numa escola católica, ela também chegou a ser presidente do Grêmio Estudantil da escola. O seu maior sonho da sua vida era se dedicar a ter uma vida religiosa e também a ser professora. De fato, o seu sonho se tornou uma realidade, porque a Catherine ela dava aula na High School em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, como professora de inglês, e ela era uma mulher muito simpática e muito querida por todos os seus alunos. Ela era uma das melhores professoras e todas as suas alunas amavam muito ela. Em 7 de novembro de 1969, depois que ela saiu da escola, ela foi para o seu apartamento que ela dividia com uma outra professora que se chamava Ellen. E naquele dia ela tinha recebido o seu cheque, o seu pagamento da semana. E quando ela chegou no apartamento, ela falou para sua amiga que ela estava muito animada e muito feliz, porque parece que uma das suas irmãs ia se casar ou tinha entrado em noivado, e ela queria muito comprar um presente para essa sua irmã, e que ela estava muito animada porque ela precisava ir no shopping para fazer compras e também para comprar esse presente. Ela saiu de casa e ela foi no Banco Central da cidade, onde ela descontou o seu cheque de $255. Depois ela foi vista entrando numa padaria e ela comprou uma caixa de pães, que mais pra frente essa caixa de pães foi encontrada dentro do seu carro, que ficou estacionado abandonado na frente da sua casa. Isso porque foi a última vez que ela foi vista, ela nunca mais voltou para casa depois desse dia. A amiga Ellen percebeu que a sua amiga estava muito tempo fora de casa e percebeu que ela estava desaparecida, então imediatamente ela acionou a polícia. De acordo com algumas pessoas que eram conhecidas delas duas, realmente elas eram muito próximas. Do tipo, elas davam aula juntas, elas iam pra escola juntas, elas ficavam conversando nos corredores, dando risada, batendo papo. Então elas eram muito amigas mesmo. Então a Ellen ficou muito preocupada e ela, mesmo depois de algumas horas, ela já achou que seria necessário chamar a polícia. Os oficiais começaram a vasculhar a área ao redor da casa da Catherine, e a única coisa que eles encontraram perto do apartamento dela foi o carro dela, que estava estacionado ilegalmente em frente ao seu apartamento às 4h40 da manhã seguinte. Os moradores eles chegaram a falar que eles viram ela em seu carro aproximadamente às 8h30 da noite daquela noite, e outras pessoas chegaram a avistar o seu carro em local ilegalmente estacionado do outro lado da rua cerca de 2 horas depois. Não tinha pistas sobre o que poderia ter acontecido com ela, apenas que o seu carro, que estava estacionado de forma ilegal e aleatória na rua,
tinha um pacote, uma sacola de pães do lado do passageiro, a chave estava sobre o contato e as coisas dela ainda estavam dentro do carro, e dentro do carro não tinha sinais de luta ou arrombamento ou roubo, o que tornava o caso ainda muito mais complicado de ser resolvido. Foram dias de procura e só 2 meses depois, no dia 3 de janeiro de 1970, que o seu corpo foi encontrado em um aterro por um caçador e o seu filho, que naquele dia estavam trabalhando na área, que era uma zona remota da cidade. A autópsia mostrou que a irmã Catherine morreu devido a uma hemorragia cerebral após levar um golpe no olho esquerdo de um objeto não identificado. Após um brevíssimo período de investigações, o crime ele foi arquivado por faltas de provas e permaneceu décadas sem ser solucionado. O que havia acontecido com ela, na verdade, virou um grande mistério. Não tinha muitas informações do caso, mas a polícia ainda tinha algumas testemunhas quando eles tentaram fazer os últimos passos da Catherine. Uma mulher disse que quando ela entrou na padaria, ela chegou a ver a Catherine porque ela estava carregando muitas sacolas e ela teve que ir e voltar várias vezes para colocar as compras dentro do seu carro, e ela viu o carro da Catherine parado no estacionamento e a Catherine estava dentro do carro parada como se ela estivesse esperando alguma coisa. Então provavelmente aquela mulher foi a última pessoa que viu a Catherine viva. Na mesma noite em que Catherine ela provavelmente morreu, 2 alunas da escola estavam rodeando ali onde ela morava, porque naquele dia elas tinham conseguido descobrir o endereço de um dos seus professores, e 2 adolescentes queriam ir até a casa do professor para ver o que ele estava fazendo, como que ele estava fazendo da vida dele, e elas ficaram observando o professor pela janela. E chegou um momento que na hora que ele apagou a luz, essas 2 garotas elas ouviram um grito de horror. E esse grito vinha em direção mais próximo da onde a Catherine morava, onde era o apartamento da Catherine. Então elas ficaram assim bem assustadas e elas foram embora assim imediatamente. Elas não viram nada, só ouviram o grito, mas elas foram embora correndo. Essas garotas depois, no dia seguinte, só ficaram sabendo que a irmã Catherine estava desaparecida. Mas aí entra um outro enigma na história. Depois de 3 dias que a irmã Catherine estava desaparecida, uma garota, uma jovem de 20 anos, ela também foi dada como desaparecida pela sua família. Essa garota, ela morava próximo à região onde Catherine morava, e as únicas pistas que a família e a polícia tinham do desaparecimento dessa garota era que o carro dela estava estacionado de forma muito aleatória no estacionamento do mercado, a chave estava no contato, as compras estavam no banco e não havia sinais de luta. Ou seja, a polícia começou a achar que poderia ser a mesma pessoa que matou a irmã, que tinha feito aquele crime com a mulher. Então eram duas pessoas desaparecidas com o mesmo modus operandi, digamos assim. Depois de alguns dias, 2 jovens acharam o corpo dessa garota dentro de um lago. A família foi reconhecer e realmente era essa moça. Ela havia sido morta com uma facada no pescoço. Os seus braços eles estavam amarrados para trás. A sua família reconheceu que realmente era ela, mas eles arquivaram o caso por falta de provas. Nunca ninguém descobriu o que aconteceu com ela e até hoje ainda é um caso não solucionado também. Mas aí depois que acharam essa garota, depois de um tempo, acharam o corpo da Catherine. Então eram 2 casos com a mesma situação, porém arquivados, porque de acordo com a polícia não tinha provas o suficiente para que eles pudessem chegar num possível assassino. A polícia, ela desistiu de achar o culpado pelos crimes, mas décadas depois, 2 mulheres não queriam que a morte da professora fosse esquecida e passaram a procurar pistas e informações que pudessem resolver o caso. O caso ele ficou arquivado por 45 anos, mas nos anos 90, em 1992, 1993, algumas informações da época começaram a vir à tona, que foi quando 2 mulheres decidiram começar a investigação da morte da Catherine e da outra garota de forma totalmente amadora,
amadora em parceria com um repórter investigativo. O caso ele estava arquivado, esse repórter ele tinha todas as informações prescritas, mais de 6.000 páginas sobre o caso e que poderia ter acontecido com a Catherine e com essa outra garota. Essas duas mulheres eram a Gemma Hoskin e a Abby Straub. Uma era professora e a outra era enfermeira, e ambas eram amigas e alunas da Catherine antes dela morrer. Elas não se viam há muitos anos, mas depois de se aposentarem, elas decidiram que queriam respostas sobre o que poderia ter acontecido. Então elas começaram essas investigações de forma amadora e começaram a usar os seus recursos para tentar descobrir o que teria acontecido com a irmã. Acontece que essas duas mulheres, elas queriam apenas descobrirem o que aconteceu com a irmã Catherine, mas as informações que elas acabaram descobrindo eram mais chocantes do que elas poderiam imaginar. Nessa época, ex-alunas que estudavam na escola e que eram alunas da Catherine também e estudavam com essas duas moças, começaram a revelar que foram abusadas sexualmente pelo padre Moskal e por outro padre dele, assessor. Com esses tais relatos dessas alunas e com a ajuda do jornalista Tom Nugget e com o antigo inquérito policial na época em mãos, chegou-se a uma conclusão ainda mais tenebrosa. O padre Joseph Maskell, diretor do colégio em que Catherine lecionava, ele foi acusado por diversas ex-alunas de abuso sexual e ele poderia ter envolvimento com a morte da Catherine. Uma dessas meninas se chamava Jen e ela era muito amiga da Catherine. A Catherine era como se fosse uma irmã mais velha para suas alunas. E num dia de confidência, essa menina não estava se sentindo muito bem e a Catherine foi conversar com ela e ela chegou a falar para Catherine que o padre estava machucando ela. Estava fazendo coisas que estavam machucando ela. E foi aí que a Catherine começou a coletar informações de outras garotas que estavam sendo abusadas sexualmente pelo padre e pelo seu sucessor. Segundo a Jean, que se tornou uma das principais testemunhas contra o pároco Maskell, ele usava sua posição de poder dentro da igreja para manipular as garotas e convocando para sessões de terapia para curar sua alma. Essa garota sabia que a única pessoa que podia contar com ajuda dentro do colégio era a irmã Catherine e sentiu que as coisas iriam melhorar com o apoio da freira. Porque, como eu falei anteriormente, ela era toda amada pelas suas alunas. E as alunas conseguiam ver nela um lugar seguro e uma maneira de se expressar em relação à situação que estava acontecendo. Acontece que o que era para resolver um crime acabou sendo relatado mais de 30 casos de abusos sexuais por esse padre. E aquilo que foi apontado são coisas extremamente horríveis. Ele pegava essas garotas e ele chegava a falar para essas garotas que elas estavam em pecados e que elas precisavam do Espírito Santo. Ele chegava a falar para essas garotas que o Espírito Santo era o sêmen, fazendo com que as garotas digerisse isso, né? Sei que vocês podem me entender exatamente a forma como eu quero falar. Ele e o seu padre sucessor pegavam essas garotas, levavam para o escritório deles e eles falavam que aquilo era algo para purificar a alma delas, enquanto um lia a Bíblia ou falava em coisas árabes, o outro ia e estuprava a outra garota, enquanto um e o outro olhava. Era uma coisa assim muito horrível. Se você quiser saber melhor, eu vou falar um pouco mais no final do vídeo sobre onde você encontra esses relatos das vítimas que conta de forma totalmente aberta em relação ao que acontecia. Ele, inclusive, quando ele estuprava as garotas, as próprias garotas chegavam a falar que ele não deixava elas nem se limpar, tomar um banho ou passar algum tipo de... limpar, né, o ato, a situação que aconteceu ali no momento. Eles mandavam ela colocar as roupas de volta e voltar para sua rotina normal na escola, dizendo que o sêmen era sagrado, inventando um monte de desculpas assim horríveis, uma coisa bem bizarra mesmo. Algumas fontes de pesquisa, a Catherine, ela chegou ao padre sabendo que tudo que ele estava fazendo, ameaçando denunciar ele, e ele e seus cúmplices a mataram com medo dela falar tudo o que ela sabia. A igreja, os padres e até mesmo alguns policiais foram implicados no abuso de encobrimento do caso. E também foi descoberto que antes da morte da irmã Catherine, o padre havia abusado sexualmente de um garoto numa catedral anterior
onde ele tinha feito esse garoto também ingerir drogas e álcool. Sendo assim, quando o abuso veio à tona, transferiram esse padre para um outro lugar onde ele continuou abusando das meninas. Tudo isso porque parece que ele tinha grandes cúmplices que sempre encobria os seus crimes. Assim que tudo veio à tona em relação aos abusos sexuais, ele foi retirado do seu cargo e ele foi enviado para um hospital psiquiátrico. Apesar de todo mundo saber de tudo que ligava ele ao crime e de todos os relatos de coisas horríveis e de testemunhas, ele nunca foi acusado pelos crimes que ele cometeu. E mesmo com diversas provas contra ele, em 2001 ele veio a falecer de derrame. Então ele nunca foi preso, ele só foi dado como uma pessoa maluca, ficou internado alguns anos no hospital até ele ter derrame e morrer, porque, gente, é complicado. Ele não pagou pelas coisas que ele fez com as garotas em termos de ter abusado sexualmente delas e até com a própria Catherine. Em 2016, o corpo do padre Meskel foi exumado e seu DNA foi comprovado com a cena do crime, onde o corpo da irmã Sesnick foi encontrado. Não houve correspondência. No entanto, as evidências não contestam o envolvimento do padre Meskel no assassinato da irmã Sesnick, e o caso ainda permanece sem solução até hoje. Ou seja, o DNA dele estava na prova, na cena do crime, e mesmo assim o caso continua arquivado sem que ninguém soubesse o que poderia ter acontecido com a irmã e com aquela outra garota também que foi morta na mesma época. Embora o caso da irmã Catherine tenha sido assassinada em 69, seu caso morreu logo depois e só foi ressuscitado brevemente na década de 90 e no documentário da Netflix em 2017, que trouxe de volta aos holofotes. Acordos financeiros foram fornecidos a algumas das vítimas de abuso pelo padre, mas no final ele parece ter escapado da justiça. Ainda há alguma dúvida se ele foi o responsável pelo assassinato da irmã Catherine, mas ele certamente foi culpado do abuso infantil. Essa série gerou muitos questionamentos, mas tem 10 episódios fantásticos dessas duas mulheres que usaram o Facebook e as redes sociais, usaram todos os recursos que elas tinham para tentar ir atrás do caso. E por mais que o caso ele seja um caso não solucionado, na série do Netflix tudo aponta para que o padre seja culpado. E, gente, só com as informações que eu tenho falado aqui no vídeo, a gente já consegue ter uma ideia de quem poderia ter feito isso com a mulher. Deixa aqui nos comentários para mim falando o que você acha disso. Vale lembrar também que não é uma série tão simples assim de assistir. Lá tem relatos fortes de abusos sexuais, conforme eu fiz um breve resumo aqui no vídeo. O abuso infantil na igreja não parou. Em 2020, mais de 4.300 casos de abuso sexual foram registrados contra o clero no ano da auditoria de 2018 e de 2019. A Igreja Católica pagou 281 milhões em taxas de liquidação e a igreja também foi implicada na omissão de nomes de membros do clero que são acusados de abuso infantil. É importante falar também que na série é apontado várias pistas e várias evidências que eu não coloquei aqui no vídeo para você poder também se informar um pouco melhor sobre o caso. E como eu sempre falo nos finais do vídeo, é muito bom os pais poderem conversar abertamente com os seus filhos. Eu sei que alguns pais eles não são a favor disso, mas hoje o mundo ele é diferente. E nós vemos um relato de um abuso sexual absurdo em 1969, que estamos em 2021, já faz muitos anos, mais de 50 anos. É muito importante que os pais conversem com os seus filhos de forma aberta e com muito amor, para que quando os seus filhos sofrerem algum tipo de abuso, seja de quem for, de algum parente ou de algum tipo de lugar religioso, de algum lugar, e seus filhos eles entendam que aquilo não é certo e que cheguem nos pais e cheguem na pessoa certa e venham relatar aquele problema. Porque se talvez essas garotas tivessem falado para os pais delas que elas estavam sofrendo abuso, a irmã Catherine ela não teria sido morta, já que ela era uma pessoa muito boa. Então é muito importante essa abertura para que casos como esse não venham a acontecer.
E foi esse o vídeo de hoje, mais um caso não solucionado, na lista de casos não solucionados que tem por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem vídeo assim, muito vídeo aqui no canal pra você maratonar, pra você assistir. Volta os vídeos anteriores, tem bastante coisa legal aqui. E foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui falando o que você achou do vídeo. Muito obrigada por cederem o tempo de vocês a mim. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!